Esse vídeo tem tudo para você que é progressista entender esse suposto aumento do preço dos combustíveis, que seria para muitos aí uma pressão do Fernando Haddad. O primeiro ponto que a gente precisa levar em conta é que os combustíveis não estão aumentando o preço, muito pelo contrário. O Lula está conseguindo abaixar o preço dos combustíveis, mas agora a gente vai ter o retorno dos tributos que o Bolsonaro tirou para a campanha eleitoral. Um ponto que é muito importante que seja levado em conta nesse momento é que os tributos não são do governante. Então, não é uma opção do Haddad manter o Brasil sem pagar impostos nos combustíveis. O Bolsonaro conseguiu tirar os impostos para fazer campanha política porque naquele momento a gente não tinha um STF e até mesmo um Congresso Nacional com coragem de bater de frente com o Bolsonaro. E mais, ninguém do Congresso teria coragem de lutar contra uma medida extremamente populista que foi retirar os tributos dos combustíveis. Só que o Haddad, nesse momento, ele administra os tributos que são da sociedade, o que significa que não compete ao Haddad continuar mantendo essa isenção tributária. Muito pelo contrário, se o governo Lula insistir em não cobrar esses tributos, ele pode cair exatamente porque ele estaria cometendo aí uma espécie de crime de responsabilidade, de não cobrar para o povo o que é do povo. Lembrando, esses tributos não são tributos que são devidos aos políticos. Esses tributos que voltam agora no preço da gasolina são tributos devidos à sociedade. Aí entra um ponto que é muito importante. Todas as pessoas se beneficiam desses tributos porque eles são investidos normalmente em saúde, educação e também tem tributos direcionados aos trabalhadores. Agora, quem se beneficia diretamente de baixos preços na gasolina são aquelas pessoas que possuem carros. Então, é muito importante que a gente entenda que o retorno desses tributos é um retorno obrigatório. Se o Haddad não luta pelo retorno desses tributos, ele estaria sim cometendo um crime de responsabilidade por manter o Brasil sem receber os tributos para beneficiar a popularidade do presidente Lula. E o preço da gasolina? O preço da gasolina está caindo, só que são dois movimentos opostos. O Lula está lutando para reverter o estrago da política de preço que foi implementada pelo Temer e mantida pelo Bolsonaro. E aí o Lula está atacando várias estratégias. Dentre elas, existe aquela estratégia predatória que é usar todo o dinheiro que a Petrobras tem de lucro para dividir entre os acionistas. Gente, qualquer pessoa com um pouquinho de conhecimento sabe que uma empresa ela tem lucro e você não pode pegar todo o lucro e torrar todo o lucro. Você precisa reinvestir na empresa. Se a empresa precisa de desenvolvimento e tecnologia, como é o caso da Petrobras, é preciso investir em desenvolvimento e tecnologia. É preciso guardar dinheiro para eventualidades, como por exemplo, olha, precisa construir uma nova plataforma, determinado equipamento caríssimo queimou, tem que comprar novas máquinas. O movimento que está acontecendo desde o governo Temer é um movimento de sugar o sangue da Petrobras até a Petrobras morrer e depois jogar o corpo fora, porque eles estão dividindo todos os lucros da empresa e não estão considerando essas necessidades de investimento e essas necessidades de guardar para o futuro. O Lula já vai reverter essa questão aí de sugar todo o dinheiro da Petrobras. Então são dois movimentos que a gente tem nesse momento. Trazer para dentro do Brasil o refino, principalmente porque agora o Lula vai colocar impostos na exportação do petróleo, então mais petróleo vai ficar dentro do Brasil para ser refinado pela própria Petrobras. O movimento também de modificar a política de preço para que nós brasileiros, para que a gente tenha o direito de comprar a gasolina em reais e não em dólar, e tudo isso vai abaixando o preço do combustível gradativamente. Mas o retorno dos impostos vai fazer aumentar a gasolina. Só que o interessante é que com toda essa movimentação, a expectativa é que a gente tenha um aumento real de 20 e poucos centavos no preço da gasolina lá na bomba. O grande problema é que o desespero de muitos postos de gasolina pode fazer com que eles aumentem mais do que é o valor real da necessidade de aumento. Então é muito importante que as pessoas tenham paciência para que os próprios donos de postos entendam o que está acontecendo e também que as pessoas entendam que eles vão tentar abusar para tirar a popularidade do Lula. De todas as formas, o que você que é progressista precisa entender neste momento é que não cabe a gente
se dividir com alguns criticando, por exemplo, o Haddad, como se o Haddad pudesse manter essa medida aí de não ter impostos, né? Não ter esses tributos no combustível, como se fosse possível. Não é. Essa questão tributária é uma questão de um direito da sociedade. Toda a sociedade tem o direito de receber esses tributos do combustível. O grande erro que nós tivemos foi o Bolsonaro fazer essa medida lá atrás, em 2022, e ninguém, nem o STF, nem o Congresso Nacional, tiveram coragem de bater de frente com ele e falar o que é a realidade. Olha, você não pode isentar os impostos nos combustíveis, porque os impostos não são seus, os impostos são da sociedade, né? Torne-se membro aí do canal, inscreva-se no Leonardo Stoppa e marque para receber as notificações. Quem puder, ajuda aí com o Pix também. Muito obrigado, compartilhe com os amigos e até mais.